Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Que Deus abençoe você, prospere seu caminho e te faça entender, e nos faça entender, que eu também preciso, os propósitos dele para a nossa vida. Amém? Bom, vamos lá. Apocalipse 12, versículo 11 diz assim: Eles, porém, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, porque eles não amaram a sua vida até a morte. Mesmo estando face a face com a morte, eles não priorizaram a sua vida. Foram capazes de morrer pelo nome do Senhor. É isso que está dizendo aí nesse trecho. E eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre esse termo. Não amaram a sua vida até a morte. Amém? Queridos, eu já falei em um dos nossos vídeos anteriores, com relação a essa questão de não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é soberba da vida, isso não vem de Deus e sim do mundo. E o mundo passa e com ele todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok, às vezes nós achamos que amar o mundo é viver na prática do pecado, está entendendo? Viver na prática do erro. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra de uma forma muito clara, especialmente aqui nesse trecho de Apocalipse, que amar ao mundo é amar a própria vida, é amar as coisas que priorizamos na nossa vida. Muitas vezes nos enganamos. É muito sério o que eu vou falar para nós agora, que eu vou estar falando para você agora. Muitas vezes nos enganamos. Estamos em uma igreja, os cultos são lindos, maravilhosos, né? Um coral perfeito e tudo naquela perfeição. E muitas vezes nós nos enganamos e achamos que estamos agradando a Deus pelo simples fato de estarmos indo aos cultos, de estarmos ouvindo a palavra ou cantando lindas canções ao Senhor. Mas lá no fundo do nosso coração, nós acalentamos a vaidade. Acalentamos o conforto de nossas almas. Lá no fundo do nosso coração, nós não renunciamos por amor ao outro. Nós não nos damos ao outro. Preferimos ganhar do que perder. Lá no fundo do nosso coração, nós temos orações voltadas apenas pelos benefícios que podemos ter nesta terra. Não compreendemos de forma nenhuma a essência dos céus e a morada dos céus e caminhamos como aquelas virgens loucas, sem o azeite na nossa lamparina, ou seja, sem essa presença gloriosa do Espírito, sem essa presença da oração, sem a presença da renúncia, sem a presença dos frutos do Espírito em nossa vida. Quando o Apocalipse diz que eles não amaram a sua vida até a morte, está nos mostrando que estes homens, estes filhos de Deus, eles simplesmente entenderam que a vida aqui é passageira. E que é como minha avó dizia, é só um meio-dia, é um tempo de experimento, ou seja, é como uma prova de vestibular para sabermos onde vamos passar a eternidade. Então o Senhor, ele vem falar conosco, falar comigo nesse dia, que Ele irá sim nos abençoar nessa terra, Ele irá sim nos guardar nessa terra, mas que precisamos ter o discernimento que a prioridade deve ser sempre a vontade soberana de Deus. Eu vou te explicar de uma forma bem clara. Um exemplo, um servo de Deus, um crente em Cristo Jesus, que manuseia bem a palavra, de repente ele vai ao médico e é lhe dado um diagnóstico de que ele tem os dias de vida dele contado. Eu costumo dizer que o maior medidor da fé de um cristão é a morte. Imagine você, se este homem ou esta mulher que recebe essa notícia, ele tem a presença de Deus na sua vida, ele tem a graça de Deus na sua vida, a sua postura diante da morte vai ser esta: Senhor, se queres, tu podes me curar. Mas ele não vai ficar enlouquecido pela cura, ele não vai ficar desesperado com medo da morte. Não, porque ele sabe, como o apóstolo Paulo dizia, morrer é Cristo, morrer é lucro, perdão. Morrer para o apóstolo Paulo era lucro e viver é Cristo. Queridos, quando nós temos medo da morte, nós provamos que não temos fé em Deus. Nós provamos que não acreditamos no milagre de Deus e que também não acreditamos na salvação e que o sacrifício de Jesus foi em vão.
porque ele morreu na cruz para nos dar direito a uma eternidade. Ele deixa bem claro que esta terra que agora existe, ela está preparada para um dia de juízo. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Preste atenção. Por isso, nós não podemos colocar a nossa esperança nas coisas que se veem aqui na terra. É tanto que está escrito, não colocando a esperança nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. É de eternidade em eternidade. Amém? Eu poderia falar muita coisa. A minha vontade aqui é de trazer para vocês um estudo bem completo sobre esse contexto, não amar a própria vida. Existem vários fatores que precisamos aprender, que nós precisamos aprender. Você quer ver um exemplo de amar a própria vida? É quando precisamos do louvor do homem para estar de pé. É quando precisamos ser reconhecidos pelos homens para estar de pé. É quando somos abandonados ou caluniados ou ultrajados. Eu sei bem o que é isso. Abandonado por todos e aí deixamos Jesus porque os homens nos abandonaram. Isso é amar a própria vida. É amar o status, é amar o conhecimento. Lembre de uma coisa. Quando o Senhor Jesus foi levado àquela cruz, ele foi exposto ao vitupério. Na tradução, ele foi exposto ao ultraje. Ele foi tido por todos como marginal, como bandido e como malfeitor. E a multidão dizia, crucificam. A sociedade em peso estava torcendo pela crucificação dele. Você está entendendo? Ele foi exposto ao vitupério. Então, nós temos que ter a marca de Cristo em nós, mesmo quando todos nos abandonam, mesmo quando todos estão nos ultrajando. Devemos permanecer firmes no Deus que nos ama e não guardar mágoa no coração. Não guarde ressentimento. Em nome de Jesus, perdoe aqueles que te magoaram, aqueles que te feriram. Todos nós temos defeito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo demais, exponho sentimentos demais e Deus tem tratado muito isso em mim para que eu tenha um pouco mais de controle. E você? Qual é o seu? Pergunte ao Senhor e permita que o Senhor trate da sua vida, trate dos seus sentimentos e pergunte a Ele, Senhor, o que eu tenho amado na minha vida mais do que a tua vontade? Abraão amava Isaac e Deus pediu Isaac. O que é que nós amamos? O que é prioridade na nossa vida? Pedro, Jesus disse a ele, filho, quando tu era menino tu fazia o que tu queria, mas vai vir um dia que será outro que te conduzirá. E tu não vai mais fazer o que tu quer. Ou seja, a nossa vontade tem que morrer. Os nossos desejos têm que morrer. A nossa vaidade tem que morrer. Para que a vontade soberana de Deus se aperfeiçoe na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele no seu coração. Que não venhamos a amar a nossa vida, mas mesmo diante da morte, que é o maior medidor da fé, possamos estar firmes no Senhor, acreditando que esta vida é passageira e que Ele preparou para nós os céus. Assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele em glória. Que o Senhor nos abençoe, perdoe os seus inimigos, perdoe os que vos maldizem, ame aqueles que não entendem você, aqueles que não compreendem o seu chamado ou não aceitam a sua vida e o seu ministério. Ame e siga em frente, porque o Deus de bondade te abençoará. E quanto à sua vida na terra, descanse, porque Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de Paulo na prisão, tá? Ele cuidou dos seus filhos da igreja de Éfeso, de Esmirna, mesmo eles na desobediência, Deus cuidou. E Deus cuida da igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel. E diante desta igreja, Deus põe uma porta aberta. Então, que a bondade e a misericórdia do Senhor te guie, que te traga paz, que te traga resposta, em nome de Jesus. Que você possa ser cheio do Espírito e mesmo que desprezado, mesmo que não entendido, ame ao Senhor e faça a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um grande abraço, ore por nós e a paz do Senhor Jesus.